Então, pessoal, já a gente entendendo quais são os tipos de imagem que existem, né? Real ou virtual, direta ou invertida, maior, menor, igual, e que a classificação para essa imagem se dá no ponto de localização, devido ao ponto de localização dela, nós temos que fazer os estudos de imagem, beleza? Para eu conseguir ver as características e classificar essa imagem, beleza? Nós vamos fazer dois estudos de imagem ao longo do nosso estudo óptico. Um estudo qualitativo, que é esse, falando ela é menor, maior ou igual, real ou invertida, beleza? Real ou, desculpa, virtual, direta ou invertida, tá bom? Depois nós vamos fazer um estudo quantitativo. Maior quanto? Qual é o tamanho dessa imagem? Né? Quantas vezes ela é maior, menor ou igual? Igual não, né? Maior, menor que o objeto. Tá bom? Então, vamos lá no nosso estudo. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou desenhar uma reta aqui, e essa reta vai representar o nosso espelho. Ok? Então, o nosso espelho plano é aquele espelho que não tem curvatura alguma. Eu sugiro que todo estudo de imagem, todo estudo que a gente vai fazer para classificar a imagem, nós fazemos em papel milimetrado, ok? Porque, como os raios propagam em linha reta, sofrem desvios obedecendo ângulos, padrões, continuam em linha reta, nós acabamos tendo, para determinar posicionamento, uma análise geométrica da situação. Então, em papéis milimetrados, a qualidade da nossa análise ela fica muito melhor. Então, beleza. E sempre que eu faço o espelho, eu também tenho que fazer a construção do eixo principal, que é a superfície perpendicular ao espelho em que o objeto será posicionado. Legal? Beleza. Coloquei aqui uma reta na vertical de azul, representando o nosso espelho, e coloquei uma reta de preto mesmo na horizontal para representar o eixo principal. Venho aqui e coloco o meu objeto. Imagine que eu tenho um objeto aqui que seja esse carinha aqui, ok? Esse objeto meu, ele obedece 3 quadrículas de altura e está a 1, 2, 3, 4 quadrículas do espelho. Legal? Eu quero saber qual é o tipo de imagem que vai formar desse objeto frente a um espelho plano, ok? Então, esse aqui é o nosso objeto que está de frente a um espelho plano. Legal? Para eu saber que tipo de imagem vai ser formada desse objeto, eu tenho que saber a localização da imagem para conseguir classificar essa imagem. Para eu saber a localização da imagem, eu tenho que saber o ponto de coincidência dos raios refletidos. Para eu saber o ponto de coincidência dos raios refletidos, eu tenho que estar ciente que são os raios que saíram de um único ponto do objeto. Para onde, Alexandre? Para onde você quiser, desde que eles obedeçam às leis da reflexão. Então, eu vou traçar 3 raios aqui. Aqui podem ser somente 2, eu vou traçar 3. Um vermelho que foi na horizontal, um verde que foi para baixo e outro rosa que foi para cima. Legal? Show de bola. O que acontece? Para eu saber o ponto de coincidência dos raios refletidos, eu tenho que saber o que vai acontecer com esses raios quando eles refletirem. Para análise de espelho plano, nós baseamos na segunda lei da reflexão, que é qual? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se a gente parar para pensar aqui,
Nessa linha rosa, eu traço, por exemplo, nesse raio rosa, eu traço a normal. Eu consigo enxergar aqui, olha, que ele vindo aqui com a normal, ele formou o raio incidente com a normal, formou um certo ângulo. Esse aqui que é o ângulo de incidência, não é isso? Entre a normal e o raio incidente. E para formar esse ângulo, ele subiu 2 quadrículas, enquanto deslocou 4 para a direita. Ao refletir, o que vai acontecer com esse raio? Ele vai mudar de direção, obedecendo a mesma angulação em relação à normal. Então, se ele subiu 2 quadrículas, aqui vai ter que subir, ele vai ter que ter exatamente a mesma angulação. Legal? Eu vi o que aconteceu com o raio refletido em rosa. Vamos ver o que aconteceu com o raio refletido vermelho. Ele incidiu na superfície do espelho com um ângulo de incidência igual a 0. Beleza? Por quê? Porque ele está exatamente sobre a normal, o ângulo de incidência em relação à normal. Quando ele fez isso, se o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão também vai ser 0. Ele vai voltar pelo mesmo caminho. Olha lá, estou representando os raios refletindo aqui. O raio verde, ele bateu, vai formar um certo ângulo de incidência e vai refletir. O ângulo de incidência, ele vai ser igual ao ângulo de reflexão, em todos os casos. Se esses raios chegarem aos olhos de alguém, o que essa pessoa verá não vai ser o objeto, e sim a imagem do objeto, porque sofreu um desvio regular antes de chegar aos olhos. Que imagem que ele vai enxergar? Eu tenho que saber o ponto de coincidência desses raios. Se a gente olhar, todo raio refletido aqui, eles estão se espalhando após refletir. Olha lá, o verde está indo para baixo, o rosa está indo para cima e o vermelho indo para a esquerda. Então, eles não vão se encontrar os próprios raios refletidos. Então, o que eu tenho que traçar? Os seus prolongamentos. Então, por exemplo, aqui, prolongamento do raio rosa. Ele vai ser isso aqui, né? Ele desce 2 quadrículas, enquanto desloca 4. O vermelho vai ser isso aqui. O verde vai ter esse comportamento aqui, ó. Olha lá, prolonguei eles. Coincidiram nesse ponto? Coincidiram. Beleza? O ponto de coincidência se deu pelos próprios raios refletidos na frente do espelho aqui, ou pelos prolongamentos dos raios refletidos atrás do espelho. Deu pelos prolongamentos dos raios refletidos. Se deu pelo prolongamento dos raios refletidos, essa imagem formada pelo espelho plano é uma imagem virtual. Então, eu jamais vou conseguir, por exemplo, projetar uma imagem gerada por um espelho plano em anteparo algum, ok? Porque é uma imagem virtual, em que o ponto de coincidência dos raios dá no prolongamento dos raios refletidos. Legal. Se a gente olhar, tanto o objeto quanto a imagem estão sobre o eixo principal de análise. Então, a imagem ela vai ser direta. Tanto é que toda imagem virtual é uma imagem direta. Legal? E quanto ao tamanho dela? Por mais que não seja quantitativa, ainda eu consigo mostrar para vocês aqui no próprio papel milimetrado, que olha só, o objeto se encontrou 1, 2, 3, 4 quadrículas do espelho. A imagem se encontrou 1, 2, 3, 4 quadrículas do espelho. Então, a distância, nesse caso aqui, do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Se essas distâncias
são iguais, né? Distância da imagem é igual à distância do objeto, o tamanho da imagem vai ser igual ao tamanho do objeto. Beleza? Então, a gente acabou de fazer um estudo qualitativo do espelho plano. Legal? Alexandre, não entendi muito bem o que seria isso de projetar no anteparo. Como assim? Na próxima aula, nossa aula acabou, falta 4 minutinhos. Na próxima aula, eu vou pegar algumas imagens, a ver se eu até pego vídeos, mostrando para você o que é projetar em um anteparo. Quando a imagem ela não pode ser projetada em um anteparo, você só consegue ver ela através do instrumento que gerou o desvio regular, ou através da lente, ou através do espelho. Beleza? Então, quando você olha, por exemplo, em frente ao espelho plano, você só vai conseguir ver a imagem dos objetos olhando para o espelho. Mas quando você pega, por exemplo, algumas situações que podem gerar imagens reais, eu posso pegar essa imagem aqui, se eu olhar no espelho, eu vou ver a imagem. Legal, foi uma imagem real. Mas se eu pegar e colocar um anteparo, uma superfície para que os raios possam incidir, deixa eu tentar voltar numa imagem, a imagem consegue ser projetada naquele espaço. Em vez de eu olhar para o espelho para ver a imagem, eu consigo olhar para o anteparo. Por exemplo, neste caso aqui, imagine que, primeiro quadrante aqui, neste caso, imagine que eu esteja vendo uma imagem. Meu olhão está aqui. Qual imagem que eu estou vendo? Eu estou vendo a imagem de uma vela. Por que eu não estou vendo a vela? Porque os raios que vieram até os meus olhos sofreram um desvio regular antes de chegar aos meus olhos. Então, o que eu estou vendo é a imagem, projeção da imagem, não o objeto. Como eu estou vendo essa vela de cabeça para baixo, invertida, menor e real. Beleza? Aí eu viro para você e falo assim, cara, que doido! Eu estou vendo uma vela de cabeça para baixo. Essa vela está para cima, eu olhei para o espelho e estou vendo de cabeça para baixo. E imagine que você não esteja vendo o espelho. Você fala assim, você está doidão demais, Alexandre. Como é que você está vendo essa imagem de cabeça para baixo? Essa vela de cabeça para baixo, você está de cabeça para cima? Porque, na verdade, eu não estou vendo a imagem. Se eu pegar aqui aonde os raios refletidos estão se coincidindo, e colocar um anteparo, um pano, uma tela de projeção, o que vai acontecer? Cada ponto nessa tela vai ser iluminada, e vai ser iluminada por raios que saíram de quê? De um único ponto do objeto, que eles voltaram a se reunir novamente. Entendeu? Então, como eles se voltaram a reunir novamente, aqui, eu sei que de cada ponto nesse anteparo, ele vai ser incidido raios de um único ponto, que saiu de um único ponto do objeto. Então, a imagem consegue ser projetada nesse papel, nesse pano, nessa tela. Então, isso que é projeção da imagem, um anteparo. Então, a imagem acaba se desenhando no anteparo. Nós fazemos isso, por exemplo, em filme revelador, de câmera fotográfica, nas telas de projeção, no fundo da nossa retina, é exatamente isso. Ok? Ficou mais claro? E aí, na próxima aula, eu passo algumas exemplificações para que vocês consigam enxergar melhor a projeção das imagens nos anteparos. Beleza? Mas sempre lembrando que eu só vou conseguir projetar imagens de caráter real. Legal? Então, beleza, galera. Nós finalizamos nossa aula de hoje. À noite, eu vou falar de lançamentos horizontal, vertical e oblíquo para vocês. E amanhã nós continuamos, na parte da manhã, a nossa discussão de óptica. Quinta-feira, como é só um horário, amanhã eu já vou chegar fazendo os exercícios de classificação de imagem,
para a gente validar isso que foi discutido hoje. Nós vamos acabar fazendo uma boa parte dos exercícios da apostila. E aí, na sexta-feira, nós finalizamos a teoria desse capítulo. Finalizamos a teoria desse capítulo. Beleza? Show de bola. No mais, é isso, galera. Um bom descanso para vocês aí.